arte. Medicina era uma arte, não sei o que era uma arte, e que foi virando ciência, que foi então reggaeton. Um conjunto de coisas. Por isso, Júlio, que não pode sair daqui. Porque já que criou, é um pequeno laboratório que tem que se manter aqui. Oi, boa noite. Sou Caroline Marie Calixte. Je suis donc architecte et je suis aussi vice-présidente numéro 3 de l'Ordre des architectes de la Guyane. Et je suis aujourd'hui là pour représenter également l'Ordre des architectes de la France et de la Guyane. Nous avons organisé cette expérience avec les 3 étudiants, Églantine, Roré et Sarah. Je suis arrivée samedi. J'ai vu un peu la fin du chantier, j'ai vu les étudiants qui étaient tous présents pour réaliser cette magnifique œuvre, accompagnés des panneaux. Ils ont réalisé des panneaux avec des formes vraiment atypiques, uniques, issues de l'architecture vernaculaire des palafites qu'on retrouve à Belém, au niveau du Rio de Belém, du Rio au niveau de Macapa également. Bref, c'était un moment magique que j'ai pu passer ce week-end avec eux et aujourd'hui c'était l'inauguration où on peut voir donc cette œuvre montée avec les panneaux des étudiants. Je suis très fière. Je suis très très fière et très contente d'être ici, de pouvoir participer, de vous rencontrer tous également. Et j'espère que cette expérience nous permettra de continuer les échanges, de continuer les partenariats, d'en apprendre un peu plus aussi et de pouvoir échanger un peu plus sur nos manières de faire en termes d'architecture. Voilà, donc outre frontières. Donc c'est avec plaisir que peut-être la prochaine fois nous vous accueillerons en Guyane pour également une expérience participative comme celle-ci. Muito obrigada. Ciao. Hello, my name is Sara Lasagni and I am a French engineer and now I am in a postmaster in architecture and risk like seism, inundation, and I am here for a residence with it's for a collaboration between France and Brazil, and we built this Casa Paraquita in 3 months. Like the first month, it's to know a lot of things about the culture, about the people, about the city, about a lot of things. We study everything. We talk with Riverino. We work and we draw a lot of things. We discover really, the culture. And the second month was the conception. Like we create all this design and by inspiration about vernacular and tradition house from here. And the first month it was about the construction. And the construction it's between students and with us. We learn about how built a house, and I am very enjoyed for this experience. And I think I met a lot of people, and the most important is like all the contact and all people they come here, and I am very surprised because I didn't expect there are so many people help us, and I saw a lot of people, but I didn't think it was a lot of, and I am very happy. Ok, tá bom. Je suis Églantine Schoenbuch, une architecte française qui fait une spécialisation post-diplôme à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville.
et qui porte sur les risques majeurs. Et donc dans ce cadre, on a fait un projet ici de fin de spécialisation sur les maisons de palafitte d'Amazonie pour essayer pour étudier comment les habitants vivent dans ce genre de maisons et comment adapter les qualités architecturales et sociales de ces constructions à un modèle qui serait plus d'ordre social, comme adapté une maison sociale adaptée au contexte amazonien et non universel entre guillemets comme le style moderne qu'on connaît si bien. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on est allé visiter différents villages ribeirinhos et parler avec des habitants, avec des artisans pour comprendre comment ça se construit et pourquoi, et essayer d'intégrer des questions écologiques, des questions bioclimatiques et financières, de facilité de construction et de reproductibilité. Donc on a essayé de penser une maison qui était vraiment comme un début, une base, un prototype vraiment, qui pourrait être développé pour chaque typologie de noyau familial et de conditions financières, contexte climatique, etc. Dans le contexte amazonien principalement. Vous pouvez parler un peu de l'expérience avec des étudiants, s'il vous plaît? Oh, sorry. Le fait de travailler avec des étudiants était une part très très importante du projet parce que ça nous a permis d'apprendre avec eux aussi, d'apprendre de leurs expériences comme ce sont des habitants d'ici et de travailler avec eux, d'apprendre à les connaître et vraiment d'être immergé dans le contexte ici de l'UFPA de Belém en face du Rio. Donc tout ça vraiment très ancré avec les personnes d'ici et la démarche pédagogique était vraiment primordiale pour nous parce que ça aurait pas été très très intéressant de faire un projet sans inclure en fait les étudiants qui sont ici sur le site où on construit, ils passent tous les jours et comme ça c'est un peu leur projet en même temps et on a développé avec eux principalement les panneaux de façade et de brise-soleil. Donc on a des étudiants qui se sont vraiment beaucoup investis et qui étaient vraiment incroyables. Ils étaient vraiment motivés et ils ont fait des super projets pour les façades. Donc j'espère surtout qu'ils vont pouvoir s'approprier la maison maintenant, qu'ils vont pouvoir s'y reposer, aller étudier dedans, s'inspirer, regarder le fleuve, la nature, etc. Et que par la suite ils vont avoir envie de continuer cette maison, de la faire vivre. Et peut-être continuer à faire des petits bricolages sur les panneaux, de faire une passerelle pour la relier directement à la faculté. Enfin, c'est un projet des étudiants maintenant. Voilà. Hola, yo me llamo Jorge Covarrubias, soy arquitecto, estudiante de una maestría en riesgos mayores y este es el resultado del trabajo que hicimos en Brasil durante 3 meses. Una casa palafita que nos permitió buscar sobre las diferentes técnicas constructivas locales, trabajar con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, con los artesanos y hacer una construcción participativa todos juntos. No início do ano, o reitor, através de um chamado feito pelo próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, a partir de um contato com a Ordem dos Arquitetos da França, nos chamou aqui na FAO para participar de uma reunião sobre uma ideia, na época, que era incluir no Ano Brasil-França uma experiência ligada à arquitetura ribeirinha. A princípio, a ideia era construir uma palafita, um protótipo, depois como nós chamamos, mas numa área ribeirinha mesmo, né? Algo mais avantajado. E a gente ficou muito preocupado o quanto isso seria viável. Então nós propusemos
que essa ideia fosse executada dentro do espaço que compreende a própria Faculdade de Arquitetura. E como nós temos aqui o que a gente denomina do Bosque da FAO, tem ali adiante o Chalé de Ferro e essa orla aqui, a ideia é usar essa experiência como parte da integração do entorno do prédio da Faculdade de Arquitetura, que a gente tem muita vontade de que isso se incorpore no projeto pedagógico do curso, não apenas como algo físico que está aqui. Então, eles abraçaram a ideia, já era desde o início essa proposta de virem alunos franceses e trabalhar junto com alunos brasileiros. O que a faculdade fez foi, a partir do contato com o Conselho dos Arquitetos, e também foi fundamental a vinda de duas pessoas aqui, o Joris, eu falo assim o nome dele, e o David. Né? Um veio da França e o outro trabalhava aqui na Guiana, para que a gente passasse o projeto dessa ideia mais de conceito para uma coisa mais executiva, que eu penso que é o maior desafio. Né? A gente pode ter 1000 ideias, pode até ter recursos, mas a gestão, a forma de tratar, as autorizações, os acordos serem todos completos e assinados, exigiu muito trabalho diplomático, digamos assim, né? Então, não foi apenas uma questão acadêmica, foi também uma questão, né, de acordos internacionais. Não é uma coisa do outro mundo, mas é uma coisa que dá trabalho, que é necessário. Né? Então, nós aprovamos na faculdade o projeto, levamos para o ITEC, fizemos a tratativa junto à prefeitura, que precisa dar a autorização para qualquer obra dentro do campus, e a ideia é que isso seja parte do nosso projeto pedagógico. Faz parte. Eu me chamo Evelyn Ferreira, sou do agora o 8º semestre da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FEC da FAO, e participei desse projeto muito legal da Casa Palafita, e foi tudo muito interessante, toda uma troca, e a gente participar realmente de como é feita uma construção, que é o que a gente não tem muito no curso. Eu sou aluna, também estou no 8º semestre agora, e ver, assim, de perto, pela primeira vez, colocar a mão na massa e poder participar de uma construção foi incrível, assim, e utilizar de arquitetura, uma arquitetura regional, foi realmente uma experiência incrível pra gente. Eu sou Felipe, estudante do 8º semestre aqui da FAO-FPA, e participar do projeto da Casa Palafita foi uma experiência incrível, né? Porque os estudantes tiveram participação desde o princípio da concepção, do desenho até a execução, né? Então foi um processo longo mês, mas de aprendizado, não só com os estudantes que vinham da França, mas também dos carpinteiros locais, né? Do Marajó, da Ilha das Onças, que auxiliaram a gente nesse processo inteiro. Então foi um processo de troca mesmo, né? De intercâmbio entre a faculdade, esses saberes, né, locais e esses saberes internacionais também, né? Então foi um grande intercâmbio realmente de conhecimento. Oi, eu sou o Renato, também do 8º semestre. Esse projeto ele foi muito importante também como uma forma assim da gente ter noção básica de como funciona uma casa amazônica, porque apesar da gente estar na faculdade de arquitetura, às vezes a gente se desconecta da forma como é ensinada uma casa dentro da sala de aula e na forma como ela vai ser construída, dos pequenos detalhes que a gente vai ver, da forma como se corta, como se prega, como se constrói de fato, como se edifica uma casa. Então a gente vê isso e também trazendo para nossa realidade uma coisa que a gente tem próximo de nós. É uma forma muito assim, é uma dinâmica muito gostosa de trabalhar, é uma forma muito, um projeto de fato assim muito caloroso para a gente trabalhar.